Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia e na aula de hoje a gente vai falar sobre a fenomenologia de Edmund Husserl. Vamos lá? Bom, gente, fenomenologia. O que seria a fenomenologia? Então, basicamente, seria o estudo dos fenômenos. Mas quando a gente fala em fenômeno, a gente está se referindo a ideias que podem ser observadas através dos sentidos. Então, muitas pessoas, quando utilizam a palavra fenômeno, imaginam algo fenomenal, grandioso. Mas, na verdade, fenômeno é tudo aquilo que pode ser observado através dos sentidos. A fenomenologia é uma corrente filosófica muito importante, porque ela vai acabar influenciando diversos movimentos e outras correntes, como é o caso do existencialismo, o movimento feminista, vai influenciar a psicologia, a antropologia, a sociologia e o direito. Bom, contexto histórico aí do surgimento da fenomenologia, tá? É um conceito que vai surgir no final do século XIX. E nesse momento da história a gente tem o desenvolvimento da ciência e do mundo prático. Então, basicamente, é um período de decadência da filosofia. Por quê? Porque se cria um conceito de que a ciência é capaz de abarcar todo o conhecimento produzido e consegue trabalhar sobre todos os aspectos em torno da vida humana. Dessa forma, a filosofia, que seria uma matéria meramente especulativa, ela não seria necessária. Então é um momento em que as pessoas acreditam muito a ciência, mas é um momento em que a ciência acaba se tornando a grande poderosa, a grande detentora de conhecimentos, e a filosofia é colocada como uma matéria agora desnecessária. Bom, e aí dentro deste contexto nós temos o surgimento do psicologismo. Por quê? Porque basicamente eles colocam a filosofia como algo que poderia ser descartado, porque eles acreditavam que aquilo que era a base da psicologia, como a lógica e a epistemologia, deveria ser estudado também por uma ciência, que seria a psicologia. E aí o que acontece? A psicologia se encarregaria da questão dos estudos ligados à lógica e à epistemologia. Lembrando que a lógica e a epistemologia são conceitos criados pela filosofia. A lógica seria a forma do raciocínio e a construção do pensamento, e a epistemologia seriam as conclusões e os métodos dos diferentes ramos do saber científico. Então, a própria construção aí, o fundamento da ciência, na visão do psicologismo, deveria ser produzido por uma ciência, que seria a psicologia. Bom, e aí é dentro deste contexto em que a ciência está muito em alta e a filosofia está em decadência, que vai surgir o Edmund Husserl. O Edmund era um filósofo e matemático alemão, e ele vai fazer uma crítica muito forte ao psicologismo. Ele vai criar uma refutação muito grande em torno do psicologismo, muito bem estruturada. Basicamente, ele vai definir aí que o psicologismo seria uma tendência para tentar fazer com que prevaleça o ponto de vista da psicologia sobre o de outra ciência. Então, aquela ideia de que a psicologia estaria acima de outras ciências aí comuns. Ele acreditava que a forma como as pessoas empregavam o psicologismo era uma maneira de forçar aí o ponto de vista da psicologia.
Bom, e aí então, como foi a construção da crítica dele a esse psicologismo? Então, ele começa a construção das suas ideias tratando sobre a psicologia. Então, ele falava: a psicologia é uma ciência e, como ciência, ela é empírica, ou seja, ela parte da observação para conseguir entender os fatos mentais e comportamentais. E aí o que acontece? Como uma ciência empírica, ela vai depender da observação para conseguir produzir conhecimento. Bom, e partindo então desse pressuposto, ele resgata o pensamento de Kant, Immanuel Kant. Então, Immanuel Kant, ele dizia que o conhecimento empírico é um conhecimento contingente, ou seja, ele pode ser como ele pode não ser. E a psicologia, sendo aí um conhecimento empírico, ela só pode produzir conhecimento contingente, que é um conhecimento que pode ou não ser. E aí o que acontece? Ele resgata a ideia inicial aí da lógica e da epistemologia dentro do campo filosófico. Por quê? Ele afirma que a lógica e a epistemologia é um conhecimento a priori, ou seja, é um conhecimento necessário, universal, e é um conhecimento que não pode ser demonstrado através da observação, não pode ser demonstrado através dos sentidos. Então, vamos resgatar aí um pouquinho alguns conceitos em torno do conhecimento, tá? Então, dentro deste campo filosófico, a gente tem as produções do conhecimento a priori e do conhecimento a posteriori, tá? Então, o que acontece? O conhecimento a priori, ele independe da experiência e ele é produzido através apenas do pensamento, que foi um pouquinho do que o René Descartes havia feito. Então, ele parte muito da ideia do racionalismo, de você conseguir produzir um conhecimento única e exclusivamente através do pensamento. Já o conhecimento a posteriori, ou também conhecimento empírico, ele é algo que só pode ser produzido através da experiência. Então, basicamente, o conhecimento posterior é aquele que você consegue organizar através da experiência, seja uma experiência sensorial ou uma experiência introspectiva. Bom, gente, e partindo então desse conceito de conhecimento a priori e conhecimento a posteriori, o que ele coloca? A psicologia, por ser uma ciência empírica, ela só pode produzir conhecimento contingente, ou seja, a psicologia seria uma ciência a posteriori. E aí ele faz esse questionamento: como uma ciência que depende da observação, depende do conhecimento empírico, pode estudar um conhecimento que é a priori, que depende unicamente do pensamento, da razão, da lógica? Como que a ciência empírica pode estudar um conhecimento a priori se ela depende da observação? Bom, gente, e aí o que acontece? Partindo desse questionamento, o Husserl coloca que pensamentos como a lógica e a epistemologia deveriam ser analisados pela filosofia, mas ele entende que a filosofia ela não pode mais se colocar como um conhecimento geral, ideias gerais, no qual os próprios filósofos não conseguem aí se entender, não conseguem concordar em si com os seus métodos. E aí ele cria o método fenomenológico, no qual, na visão dele, a filosofia
seria, na verdade, uma ciência rigorosa que deveria partir de evidências indubitáveis. Bom, gente, aí em torno desse método fenomenológico, ele cria a chamada epoqué. Epoqué significa colocar entre parênteses, seria a atitude de não aceitar nem negar uma determinada proposição ou juízo. Então, na visão dele, a gente deveria suspender o juízo. Então, seja ele do senso comum, da filosofia ou até mesmo da ciência. E aí colocar todo o conhecimento em um questionamento rígido, rigoroso. Só que o que acontece? A gente vai colocar todo esse conhecimento em questionamento. Aqueles conhecimentos que não passarem sobre o questionamento, eles não vão ser descartados, eles vão ser suspensos. Então você vai suspender o juízo, suspender esses questionamentos que não, essas ideias que não passaram pelos questionamentos. E aí o que acontece? Aqueles que passaram por esse questionamento radical dos conhecimentos do mundo, elas seriam aí algumas ideias indubitáveis. E aí, dentro dessa questão do método fenomenológico, a gente não pode colocar em dúvida o fato de que nós temos uma consciência. Então, o que acontece? Ele vai muito além daquilo que o René Descartes propôs, que é aquela ideia do pensamento lógico, do pensamento racional, do famoso penso, logo existo. Então, ele vai muito além dessa questão do pensamento. Ele vai demonstrar que essa ideia do pensamento, ele vem a partir de uma consciência. E mais importante, nós temos uma consciência, mas toda consciência é a consciência de alguma coisa, é a consciência de um fenômeno. Então é como se ele unisse as ideias do racionalismo com as ideias do empirismo. A gente consegue produzir um conhecimento a partir do pensamento racional, mas toda a produção do conhecimento, ele parte da consciência de alguma coisa. Então ele parte também dos fenômenos, daquilo que vai ser observado. Então você une o racionalismo com as experiências, com o empirismo. Então, na definição dele, o que acontece? A intencionalidade é a consciência de um fenômeno. Então, toda a sua produção racional, o seu pensamento, ele parte justamente da consciência de um fenômeno. Então, você precisa ter esse pensamento racional, esse conhecimento lógico que é a priori e observar também aquilo que é posteriori, que seriam os fenômenos que você consegue observar. Então ele quebra com essa situação da oposição entre o sujeito e o objeto, entre o racionalismo e o empirismo, e ele unifica esses conceitos, demonstrando a importância não só do racionalismo e do pensamento, mas também a importância do objeto e da observação desses fenômenos. E a partir daí você consegue construir de fato um conhecimento. Bom, gente, está aí a bibliografia. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado da aula e nas próximas aulas nós vamos dar continuidade com essa ideia da fenomenologia com outros filósofos. Então, se cuidem e até a próxima.